Meus irmãos, abram as vossas Bíblias no Salmo 37. Nós temos aí mais uns minutinhos. Então vamos aproveitar para deixar uma palavra para você não ir para casa sem uma palavra de Deus. 37, Salmo de número 37, os versos 34. Verso 34 do Salmo 37 diz assim: espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vamos pular por 39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. 40. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. São 3 versículos maravilhosos, e eu quero mostrar aqui, muitas são as incontáveis coisas boas que Deus tem para as nossas vidas. E nesta passagem bíblica eu quero destacar algumas aqui, para você guardar no seu coração, porque Deus tem sempre coisas boas. Se a gente olhar e fazer um retrospecto da nossa vida, a gente vai ver como Deus tem estado trazendo bênçãos para nós no decorrer da vida. E às vezes a gente não tem tido muitas bênçãos de Deus, porque às vezes a gente foge um pouquinho da vontade, da direção de Deus. Quando você olha para o Salmo 34, você vai ver que aqui nós temos um conselho. Deus sempre tem um conselho para nós. E o conselho aqui do Salmo 37, versículo 34 é: espera no Senhor. Sabe, tem coisas que a gente às vezes é apressadinho e quer fazer, não consulta Deus. E daí quando a gente vai fazer, as coisas às vezes não saíram como a gente gostaria que saíssem. E daí a gente depois quer culpar. Por que Deus permitiu? Por que aconteceu isso? Né? Eu às vezes vejo assim, irmãos que chegam para mim: pastor, estou vendendo a minha casa e estou indo embora, vou para Lages, vou para Porto Alegre, vou para Curitiba. Eu disse, às vezes eu pergunto a ele: irmão, você já consultou o Senhor? Ele diz: pastor, pior que não. Será que é vontade de Deus que você saia daqui e vende a sua casa? Não é melhor você não vender a sua casa? Aluga ela aqui e com o aluguel daqui você paga o aluguel lá? Não é melhor assim do que você se desfazer, depois chega lá, o dinheiro você gasta, não dá para comprar outra casa, e daí você vai depender de alguém te ajudar? Então às vezes as coisas acontecem porque a gente não tem um conselho. Mas o salmista está dando um conselho aqui dizendo: espera no Senhor. Tem muitas coisas que a gente deve esperar no Senhor. Eu como pastor, tem coisas que eu preciso decidir, e eu não decido sem primeiro orar a Deus e ter assim uma convicção certa, às vezes até para fazer uma mudança. Eu levo 1 mês, 2 meses, 3 meses com um pastor interino lá, até que Deus assenta no meu coração uma pessoa para ir lá dirigir a congregação. Por isso que a gente está preparando lideranças, para que a gente tenha homens de Deus, e logo que esses homens estejam preparados, a gente precisa também saber de Deus qual é deles que vai. Qual é o perfil do obreiro que vai para lá? Então o primeiro conselho que eu vejo aqui, neste salmo, é esperar no Senhor. Moisés estava prostrado, sem saber o que fazer. Faraó vindo atrás para prender, matar os hebreus. E a Bíblia vai dizer que Moisés está prostrado, sem saber o que fazer, a pressão em cima dele. E ele esperou no Senhor, até que o Senhor disse para ele: por que estás prostrado? Levanta-te, toma a tua vara, toque na água, e o mar vai se abrir. Quando você depende do Senhor e espera no Senhor, o Senhor vai te dar uma luz. Deus vai te ensinar o que deve se fazer. E você, seguindo o conselho de Deus, sempre você vai acertar.
Depois você vê também no versículo 34, ele diz, espera no Senhor. E ele diz, e guarda o seu caminho. E nós temos aqui um outro conselho, um caminho. Guarda o seu caminho. Na tradução dessa Bíblia aqui, James, ela diz assim, confiante segue a sua soberana vontade. Em vez dele escrever aqui, e guarde o seu caminho, ele diz, confiante segue sua soberana vontade. Então Deus primeiro te dá um conselho. Eu estou falando aqui coisas que Deus tem para nós, para nossas vidas. Ele tem um conselho, sempre Deus tem um conselho para nós. Você pode estar no momento mais difícil da sua vida, Deus tem um conselho. E Deus tem um caminho. No meio da luta, no meio da tempestade, né, Deus sempre tem um caminho. Então, o salmista diz, confiante segue sua soberana vontade. Significa, segue o seu caminho. E você vai ver aqui, que quando Israel está frente ao mar, e Moisés recebe de Deus o conselho para que toque nas águas, e ele diz ao povo, vamos atravessar, porque o povo olha e vê que as paredes de água que corriam, que estavam ali, se abriram, e eles passaram pelo meio do mar e entraram por aquele caminho que Deus abriu, e chegaram do outro lado. E Moisés não mandou eles passar despercebido, não. Moisés disse, vamos rápido, passe rápido, vão lá. E o povo passando rápido, porque o faraó veio, chegou a entrar no mar. Quando eles estavam do outro lado, o Senhor disse, toque nas águas de novo. Tem caminho que Deus abre para você passar. E às vezes o inimigo vem atrás querendo entrar nesse caminho, e ele se dá mal, porque quem abriu o caminho para você foi Deus. Então, coisas boas que Deus tem para nós, Ele tem um conselho, mas Ele tem também um caminho. Eu às vezes digo ao Senhor, Senhor, eu não sei o que vai dar amanhã, mas a Tua palavra me diz assim, que eu devo orar para mim não cair em tentação. Então eu já oro ao Senhor, não permita, Senhor, tentação, livra-me das línguas ferinas, livra-me dos laços que o diabo coloca. E tenho dito ao Senhor, se for para me envergonhar minha família, a igreja do Senhor, os meus filhos, os meus obreiros, que então o Senhor me recolha, porque o Senhor me recolhendo, eu vou salvo para o céu, e sem trazer nenhuma vergonha para a igreja, e nenhuma vergonha para ninguém. É melhor você ir com Jesus do que estar caído, envergonhando o trabalho do Senhor. E o Senhor então tem me livrado dos laços que o diabo tem colocado. E é tão interessante quando alguém vem pedir oração para mim, que eu abraço ele e começo a orar, eu digo, Senhor, abençoa o teu servo, ensina o teu servo, abre caminhos abençoadores para o teu servo. Eu digo ao Senhor, e se algum laço tiver preparado para ele colocar o pé, o Senhor corta o laço. Aí o irmão vai embora dizendo, pô, por que o pastor orou para Deus cortar os laços? Porque o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Ele nos aconselha, Ele tem um conselho para nós, e Ele abre caminhos na hora que você imagina. Por exemplo, eu estou pensando hoje, quando eu recebi a notícia, de que o nosso maestro aqui, Jairo, ontem eu recebi a notícia que ele estava muito mal, quem ligou foi o maestro, irmão da nossa orquestra aqui, o pastor Marcos Aurélio, me ligou, olha, o Jairo não está legal, está mal, está nas últimas, e agora à tarde eu recebi que ele veio a falecer, veio a óbito, né, o irmão Jairo. E a família ainda não divulgou nas redes sociais, e ainda não sabemos o horário, então por isso a gente também não botou nas nossas redes sociais, até que a família decida lá como vamos fazer, para depois a gente colocar. Mas eu fico pensando, aquele coração dolorido, angustiado daquela irmã, qual é a oração para nós? Senhor, abençoa a tua filha, abrindo um caminho para ela entrar, um caminho de que o bálsamo de Gileade venha sobre ela, que a tua mão poderosa venha consolar, o teu Espírito Santo venha consolar aquele coração na perda. Então, queridos, Deus abre um caminho, guarda então o seu caminho, segue a sua soberana vontade. Israel está frente ao mar, e Moisés manda o povo entrar, e o povo confiantemente entra pelo caminho que Deus abriu.
Hoje eu estava na rádio às 7 horas da manhã, era 5h30, eu me levantei, 6 horas, tomei um café e fui para a rádio. 7 horas lá na rádio, e a gente ficou 1 hora conversando, e depois eu falei um assunto no programa, lá uns 15 minutos, e falando sobre como Deus cuida de nós, como Deus tem o prazer de abençoar os seus filhos que temem o seu nome. E aqui nesse momento, eu vejo Israel precisando de que Deus fizesse alguma coisa. Deus, não sabemos o que fazer. Deus orienta Moisés. Ele está esperando em Deus. O que eu vou fazer, Senhor? O Senhor disse para ele, toque água. Ele toca, o povo passa e entra. E o povo segue o caminho. Então, quando tiveres qualquer problema, meu irmão, espera o conselho de Deus, espera Deus abrir uma outra porta, um outro caminho, e Deus vai abrir, né? Outro assunto aqui importante que Deus também, são coisas que Deus faz na nossa vida, uma promessa para os fiéis, no versículo 34, ele diz, espera no Senhor e guarda o seu caminho, e ele diz, e ele te exaltará. Tem uma promessa de Deus aqui, dizendo que ele vai te exaltar. Sabe, eu não sei vocês, mas a gente que é líder, de vez em quando sai umas piadinhas da gente lá no Zap, né? No WhatsApp. E de pastores nossos, às vezes é verdade, outras vezes não é, a maioria não é verdade. Mas eles não têm o que atacar, atacam, jogam, às vezes uma coisinha que aconteceu lá, eles vão lá e falam coisas que não é. E às vezes eu fico pensando, como a gente às vezes fica para baixo nesse momento. Eu tenho dito e ensinado na igreja, que se o teu coração não te condena, você deve ter paz com Deus. A Bíblia diz que quem anda sincero, ele anda seguro. Então, se você aceita o conselho de Deus, é um bem que Deus dá para nossas vidas. Se você aceita o caminho que Deus dá para você seguir, quem é o caminho que nós seguimos? Quem é o caminho? Jesus. Você segue Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está seguindo a verdade. Então vai ter um momento que você vai precisar de promessas de Deus para a sua vida. Eu estou contigo, eu te tomo pela tua mão direita, eu te levanto, eu te ajudo. Essas promessas são nossas. E nesse versículo aqui, diz que ele te exaltará. Olha, às vezes a gente é fácil de corresponder com as coisas espirituais, quando tudo vai bem na nossa vida. Mas quando tem uma calúnia, quando tem um problema, é difícil da gente suportar. É difícil da gente querer ser alegre, cantar, não dá. O coração, a mente, o semblante cai, o coração fica triste, você sabe que não aconteceu nada, mas aquilo está te matando. Mas o Senhor sempre vai te exaltar. Tem muita gente, meus irmãos, que não sabe o poder que tem o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve. Tem gente que não sabe que a mão de Deus, ela está sobre nós, está sobre a sua casa, a sua vida. Tem muita gente que gosta de tocar, dá de dedo em obreiros, em pastores, em líderes, e não sabe que o dedo dele vai encurtar, que as coisas na vida dele vai se atrasar, que as coisas na vida dele vai cair por terra, porque o Senhor tem promessa, uma promessa para os fiéis, Ele te exaltará. Vamos olhar os 4 jovens na fornalha. Eram 3. O rei disse, quem é o Deus de vocês? Não conheço o Deus de vocês que vai livrar da minha mão. E joga os meninos lá dentro. Eles disseram, ó, nós não vamos dobrar os joelhos, se Deus nos livrar, nos livrou, se Ele permitir que a gente morra queimado, morreremos queimado, mas nós só adoramos a Ele. Então vamos ver quem é esse Deus de vocês. É nesse momento que Deus exalta. Deus só não deu livramento para eles, mas Deus esteve com eles lá dentro da fornalha. Não lançamos 3? Quem é que está lá no meio? Quem é aquele outro que está lá? Parece um anjo de Deus, parece que é um Deus que está lá. E era Deus que estava lá. Ele te exaltará. Essa é uma promessa aos fiéis. Aí quando vamos para o versículo 39, ali mostra uma salvação que diz, mas a salvação dos justos vem de quem? Vem do Senhor, Ele te salva. Quantos livramentos Deus já te deu? Na estrada aí, viajando, meu irmão. Deus te salvou de um acidente.
Deus te salvou de um AVC. Deus te salvou, diz a palavra, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Eu fico pensando aqui sobre Daniel, quando estava com os seus companheiros ali, numa sociedade totalmente diferente da onde ele veio, uma cultura totalmente diferente. Ele resolve no seu coração dizer: eu não vou me contaminar com nada disso aqui, porque o meu Senhor, o meu Salvador, é o Senhor Deus. É por isso que nós estamos investindo nas nossas crianças, estamos investindo nos nossos adolescentes, e agora vamos trabalhar com os nossos jovens, também com os nossos jovens, com liderança para os nossos jovens, e estamos desenvolvendo aí junto com a estrutura familiar, junto com o nosso coordenador, irmão Heber Rossi, estamos desenvolvendo para o ano que vem nós fazer um trabalho excepcional, um trabalho excelente, mas visando o que nós vamos oferecer aos jovens, principalmente aos jovens que vão entrar para a faculdade, para a universidade, porque eles vão entrar lá e vão ouvir coisas lá, que se eles não tiverem uma base estrutural e espiritual, eles vão amanhã estar com ideias malucas na sua cabeça. Então, há uma promessa para os fiéis: Deus exaltará, Deus vai levantar nossos jovens, que estarão indo para a universidade, que estarão sendo médicos, que estarão sendo advogados, que estarão sendo mestres, que estarão sendo líderes, que aprenderam uma fé, uma raiz na igreja, que não vão deixar se enrolar lá, por ideologias satânicas e miseráveis que estão adentrando ao Brasil e ao mundo. Daniel e seus companheiros, mesmo estando num momento difícil, eles sabiam que eles eram salvos, eles sabiam em quem serviam. E depois, ainda dentro do 39, existe uma força solucionadora aqui, quando o versículo diz assim: mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. Eu não sei se você já passou por angústia, eu não sei se você já passou por um momento assim que você só queria chorar e se isolar num quarto, não ter forças para vir à igreja, não ter forças para dizer: Deus, eu não sei o que eu faço. É nesse momento aqui que tem uma força solucionadora de Deus para nós. Eu vejo Daniel sabendo da notícia que o rei vai mandar matar todos os sábios, já mandou sair para prender os sábios para matar. Ele vai lá, diante do rei, e diz: me dá um tempo, que eu vou orar a Deus, e Deus vai revelar esse segredo. Ele foi para casa e oraram lá, ele com seus colegas, dobraram os joelhos e pediram a Deus, angustiados certamente, dizendo: Senhor, nós vamos perecer junto com eles. E o Senhor mostrou para ele o que estava acontecendo, que o rei sonhou e não lembrava mais, além de deu a interpretação ainda. Então, neste momento, veio a força de Deus para, no tempo da angústia, fortalecer eles saíram fortalecidos. Existe alguém, um Deus como o Deus de Daniel? Nós precisamos dizer para este mundo aí fora, e para Satanás, quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Deus. E no versículo 40, eu encerro aqui, também o versículo vai dizer assim: e o Senhor os ajudará e os livrará. Aqui o Senhor traz uma ajuda também. O nosso Deus tem coisas boas para nós, tem conselho, Ele abre o caminho, Ele tem uma promessa para os fiéis, Ele é a salvação dos seus fiéis, Ele também é uma força que soluciona no momento de angústia, mas Ele também é uma ajuda. Tem alguém que vai enfrentar o Deus dos deuses que você serve? E aqui nós vemos que ele diz assim: Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. Deus é o nosso escudo, fortaleza. Então temos Deus para nos apegar no momento de angústia, no momento de embates, no momento de lutas, no momento de desemprego, no momento de falta de dinheiro, de falta de amigo. Nós temos Deus, aleluia, que nos ajuda, o Senhor os ajuda.
Elias estava desanimado. Deus quer que faz? Manda um anjo lá, com uma botija de água e pão para ele, dizendo, come, tu tens um caminho muito grande para seguir, rapaz, não se levanta aí, porque tu estás aí, aninhado aí. Ele cansado, dorme, desanimado, o anjo do Senhor bate nele de novo, levanta, come, de novo, botija com água e pão. Mesmo que depois ele vai lá, faz aquelas proezas todas, e daí foge, por causa de Jezabel, queria matar, né? E Deus manda, antes disso, Deus manda um corvo lá, levar comida para ele, levar bife no bico. Você acredita nisso? Levar carne para ele. Que vontade que o corvo não tinha de comer aquela carne, mas era para quem? Para ele, porque Deus nos ajuda. Eu vi coisas Deus fazer no ministério do meu pai, de ajudar ele em momentos que ele precisava, que aquilo fortaleceu a minha vida como filho. Então nós temos também coisas boas que Deus tem para nossas vidas, é ajuda, né? E o versículo 40 ainda vai dizer assim, Ele os livrará dos ímpios e os salvará porque confiam nele. Deus também tem livramento para nossas vidas, glória a Deus. E diz assim, e os livra, que Deus possa abençoar você com esta palavra. Eu olho para Pedro na prisão, a igreja diz, o Pedro está preso, e o Pedro tranquilo, dormindo, diz a Bíblia que ele estava dormindo. Já viu preso dormir, que vai ser morto no outro dia? Mas a Bíblia diz que ele descansava em Deus, estou na mão de Deus, se Deus quiser que eu vá para o céu, eu vou, se Deus quiser que eu fique aqui, eu fico. Essa é a vida de quem serve a Cristo. Estou para morrer, e fica desesperado, eu vou morrer, pois vai morrer, vai para o céu. Mas ninguém quer morrer, calça o pé aqui, não é? O céu tem uma porta grande, mas as pessoas querem ficar aqui, porque aqui também é bom. Mas quando você tem a certeza no seu coração, o Senhor pode te livrar, como o Senhor pode levar para o céu, e levar para o céu às vezes é livramento também, porque a Bíblia diz que Deus livra nós dos problemas, nos recolhendo, antes do mal o Senhor recolhe os seus ungidos. Então Deus sabe tudo sobre nós. Então eu quero deixar essa palavra aqui, Deus pode te dar livramento. E Pedro estava lá, a igreja orando por ele, e Deus manda um anjo lá, um anjozinho só, foi lá, abriu a porta da prisão, acordou Pedro, mandou calçar a sandália, mandou pegar sua capa, segue-me, e vai, abre-se as portas, está do outro lado, o anjo veio para ajudar, porque o Senhor ajuda, o Senhor traz livramento, livrou ele, que no outro dia ia comparecer para ser morto, e diz, agora estás livre. Para onde ele foi? Fugiu para Marte, fugiu para o deserto. Não, ele foi lá na casa das irmãs, e os irmãos não estavam orando, contou o milagre para eles, e diz, como diz os jovens, e vazou, saiu de fininho, mas o Senhor deu livramento. Eu não sei qual é o livramento que Deus vai te dar, mas eu tenho certeza que se você esperar no Senhor, no momento certo, Ele vai te ajudar, no momento certo Ele vai te abençoar, no momento certo Ele vai fazer aquelas coisas que estão truncadas no teu trabalho, está truncada no teu serviço, ou em casa o filho, ou a filha, está dando aquele problema. Espera no Senhor, vem orar comigo aqui às 5 da manhã de sábado, das 5 às 7, entrega ali para o Senhor, derrama as lágrimas aqui no carpê, e diz, Deus, eu estou esperando em Ti. Eu quero ver se Deus não vai abrir porta, não vai abrir caminho. Deus fará. Você crê nisso? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, essa noite, eu disse que o Senhor tem coisas maravilhosas, e o Senhor tem olhado por nós, e tem muitas coisas boas para nós. Não deixa nós ficarmos sem a Tua orientação, sem o Teu conselho, sem a Tua ajuda, sem o Teu livramento. Nós queremos que o Senhor sempre abra caminhos, e nós temos, Senhor, o pedido de oração desses irmãos, da irmã Franciele, que está aqui essa noite na igreja, é lá de Chapecó, está longe da sua casa, da sua família, mas nós queremos essa noite impetrar uma bênção de Deus para a tua serva,
que esta enfermidade desapareça em nome do Senhor Jesus Cristo, que a vossa mão seja poderosa sobre a vida da tua filha. Nós repreendemos esse mal, seja tirado com mão poderosa, como a mão do Senhor. Nós repreendemos a enfermidade dessas pessoas que pediram oração aqui, que o Senhor possa entrar com providência, abrir um caminho de salvação, de livramento, de cura, de milagre. Pai querido, esta noite também nós oramos em favor dos nossos irmãos que ofertaram para ajudar aquela missionária. Deus, não deixa faltar nada aos teus filhos, que a nossa oferta dessa noite, que nós caprichamos para abençoá-la, seja, Senhor, fique em memória para o bem daquela família e também para o bem nosso. Pai querido, agora eu peço a tua bênção também sobre a esposa do presbítero irmão Jairo, a família, o filho, Senhor, que estão ali velando, cuidando para sepultar o seu pai amanhã. Meu Deus, que o teu Espírito Santo possa consolar essa família, guardar essa família debaixo das tuas mãos, e somente o Senhor para consolá-los nesse momento de dor e de perda. Mas estamos felizes porque serviu a Deus conosco, esteve aqui, Senhor, trabalhando, e até seus momentos, quando tinha boa saúde, esteve te servindo aqui como maestro também ali no Carianos. Que a bênção do Senhor esteja sobre esta família. Agora, Senhor, leva o teu povo em paz aos seus lares, na comunhão maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém e amém.